1 Coríntios 10, 31. Amém. Vamos ler? Está escrito assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, e está escrito: fazei tudo para a glória de Deus. Vamos repetir essa parte final? Fazei tudo para a glória de Deus. Amém. Estava meditando pela manhã, ministrei à tarde também essa palavra, e eu tenho uma pergunta aqui para a gente começar. Não precisa responder em voz alta, responda para você mesmo. Qual é o propósito da vida? Você sabe? Qual é o propósito, irmãos, do ser humano aqui na Terra? Pergunta para a pessoa que está perto, por favor, só para a gente interagir. Não precisa responder. Qual é o propósito da vida? Você sabe qual é o propósito da vida? A Bíblia nos traz várias respostas, mas de cara aqui Paulo está nos mostrando aqui dos vários propósitos que cada pessoa tem. E a parte final é a resposta dessa pergunta. Qual é o propósito da vida? Fazer tudo para a glória de Deus. Vamos lá, igreja? Qual é o propósito da vida? Fazer tudo para a glória de Deus. Outra pergunta para a gente aprofundar: você vive dentro do propósito de Deus ou fora do propósito de Deus? Porque muitas vezes nós fazemos algumas coisas que, irmãos, agrada a Deus. Outras coisas não estão agradando a Deus, não estão glorificando a Deus. E se a gente pegar o pé da letra, o que a Bíblia está dizendo aqui, que tudo que a gente fizer, seja para comer, seja para beber, seja para qualquer coisa, tudo fazei para a glória de Deus. Então, se a gente for, irmãos, vamos dizer assim, ao pé da letra, muitas são as pessoas, como eu e você, nós podemos analisar, muitas são as vezes estamos fora do propósito de Deus. Estamos vivendo fora daquilo que Deus espera. Sabe por quê, irmãos? A gente, às vezes, a gente examina assim: eu faço mais coisas boas do que coisas ruins. Está entendendo? E isso já leva a pessoa a ficar acomodada. Numa escala, irmãos, de 10 questões, você pode acertar 9, mas se você errar uma, pode ser que a sua vida seja marcada para sempre com aquele erro que você cometeu. É assim ou não é? Mas a gente acha que não, eu acertei 10, tá bom, 10, olha, aplausível, tá bom demais. É assim ou não é, irmãos? Mas esse que a gente erra, que a gente fica então fora do propósito de Deus, a gente deixa de glorificar o nome dele. E a gente precisa rever os nossos conceitos e ver se realmente estamos servindo a Deus como Ele espera. Eu gostaria que você marcasse aí, depois a gente vai voltar, mas marcar a parte final, igreja. Eu vou repetir algumas vezes essa pergunta no decorrer da ministração, e aí, né, como é curta a frase, né, dá para a gente memorizar, guardar no coração. Qual é o propósito da vida? Fazer tudo para a glória
de Deus. Vamos lá? Você pode me responder? Qual é o propósito da vida? Pode ser melhor, né, igreja? Solta a voz, quero ouvir sua voz. Qual é o propósito de Deus? Amém. Glória a Deus. Salmo 100, o verso de número 2. Salmo 100, verso 2. O salmista está dizendo assim: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Amém. Glória a Deus. Agora eu vou entrar aqui num requisito, irmãos. Apesar de que a Bíblia está falando aqui canto, aqui está falando de louvor, de adoração, eu quero aqui ministrar essa palavra tirando aqui o lado da letra decorada, que nós cantamos várias canções. Eu quero tirar aqui do lado, irmãos, né, a adoração que muitas vezes as pessoas falam assim: qual é o tipo da adoração? Tem gente que fala assim, cantar música para Deus. Qual é o tipo de adoração? Tem gente, não, é lá na igreja cantar louvores. Irmãos, a adoração a Deus vai muito além do que isso. E eu quero mostrar para você que nós louvamos a Deus, irmãos, como o próprio apóstolo Paulo está dizendo, que tudo que for fazer, faça com que a igreja? Para a glória de Deus. Glória, glorificar a Deus, dar a glória para Deus, né? Então veja só, eu vou chegar nesse requisito aqui, o que nós podemos, né? Como nós podemos louvar a Deus. Eu já chego aqui, mas eu quero aproveitar aqui o Salmo 100, verso 2. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com louvor, adoração. Tenta pegar a parte inicial e a parte final. Servi ao Senhor com canto, com adoração. Servir ao Senhor glorificando a Deus. Servir ao Senhor fazendo tudo para a glória de Deus. Está entendendo? Nós temos, irmãos, um propósito de que o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa vida, tudo que a gente estiver fazendo, nós temos que fazer, irmãos, para o nome do Senhor ser glorificado. Nós temos que fazer para glorificar a Deus. Agora, será que realmente nós estamos glorificando a Deus? Porque eu sempre lembro, irmãos, daquela passagem do profeta Abacuque. Eu sempre cito aqui 3, 17 e 18, né? Coloque na tela. Abacuque 3, 17 e 18. Porque quando se fala de cantar, de se alegrar, tem gente que está dizendo assim: eu não tenho motivos para cantar para Deus, para louvar a Deus, eu não tenho motivos para adorar a Deus. E a gente vê, irmãos, como outras vezes eu já falei aqui, a gente vê que o modelo da adoração é pegar esse do profeta Abacuque, que quando ele diz assim: ainda que não haja, né, fruto na videira, ainda que não haja vaca no curral, ainda que as coisas não estão dando certo, todavia eu me alegrarei, exultarei no Deus da minha salvação. Encontraram? Não encontrou? Abacuque 3,17. Abacuque 3,17. Vamos lá, igreja, leia comigo. Portanto, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas, nos currais não hajam vacas, todavia, em todo tempo, em qualquer circunstância, o que ele está dizendo?
Eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Mais uma vez, igreja, diga comigo assim: a minha adoração a Deus não pode estar condicionada às circunstâncias. Está entendendo isso? Tem gente que só adora, só louva se ela estiver para cima, se ela estiver feliz, se ela estiver vencendo, se ela tiver motivos para estar adorando. Isso é errado, irmãos. Tendo motivo ou não tendo, todavia, em todo momento, em qualquer circunstância, eu adorarei. Amém, igreja? Então nós temos que entender que a nossa adoração a Deus, a glória que nós vamos dar para Deus, ela não está presa às circunstâncias, ela não está presa, irmãos, a pessoas. Nossa, olha, se o fulano me fizer bem, eu vou estar alegre, eu vou cantar para Deus, vou louvar a Deus. E se o fulano, o ciclano, irmão, estiver para baixo e te deixar triste? Aí você não vai adorar a Deus? Aí você não vai, exultar o nome do Senhor? Aí você não vai então, fazer tudo para a glória de Deus? Está entendendo, irmãos? A nossa adoração, tudo que a gente tem que fazer para a glória de Deus, independente, irmãos, se a gente tem motivo ou não, nós temos que fazer para glorificar o nome do Senhor. Nós temos que fazer, irmãos, para exaltar o nome do Senhor. Eu disse no culto da tarde, eu gostaria que você marcasse, principalmente guardar no coração. Quando eu digo marcar, anotar aí, mas o mais importante que marcar é guardar no coração. Certa vez o salmista diz assim: guardei a tua palavra para não pecar contra ti. Então a gente guarda a palavra no coração, medita nela, pratica aquela palavra para não errar o alvo, para não pecar contra o Senhor. Diga comigo assim, irmãos: a nossa vida deve ser uma expressão de louvor e adoração ao nosso grandioso Deus. Amém. Apesar de ser comprida, tenta entender isso. A nossa vida deve ser uma expressão de louvor a Deus. Tudo que a gente fizer, temos que expressar o louvor para Deus. Você vai trabalhar, irmãos? Você vai trabalhar para então glorificar o nome do Senhor. Você vai fazer uma viagem, você faz a viagem para glorificar o nome do Senhor. Você vem para a igreja, você vem para glorificar o nome do Senhor. Você vai estudar, você vai lá, irmãos, para aprender, para glorificar o nome do Senhor. Entende isso? A nossa vida deve ser uma expressão de louvor a Deus. Amém, igreja? Aí se encaixa naquilo que o Paulo está dizendo. Tudo que a gente fizer, nós temos que fazer tudo para a glória de Deus. Seja comer, seja beber, ou qualquer coisa que fizer, faça para a glória de Deus. Salmo 150, verso 6. Último capítulo dos Salmos, 150, o verso 6. Vamos pegar isso aqui também. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Vamos repetir, igreja? Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Olha a pergunta do início da ministração: qual é o propósito do homem na terra? Fazer tudo para a glória de Deus. Vamos simplificar, irmãos? O propósito das pessoas na terra: glorificar a Deus. Amém, igreja? Diga comigo: o meu propósito aqui na terra é glorificar a Deus. Está entendendo, irmãos? Vai trabalhar,
você tem que estar ali glorificando a Deus. Vai estudar, tem que estar ali glorificando a Deus. Não é você ficar, irmãos, entenda, falando, expressando, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não é isso. Até porque tem ambiente de trabalho que não vai ser permitido você ficar expressando. Mas é no coração, né? É você entender, eu estou aqui é para exaltar, eu estou aqui é para glorificar a Deus. Amém, igreja? Amém. Então agora eu chego aqui aonde eu quero pontuar 4 coisas pelo menos que nós vamos aqui aprofundar para a gente ver se realmente nós estamos, irmãos, louvando a Deus, glorificando a Deus. Porque o apóstolo Paulo fala, fazei tudo para a glória de Deus. Ele está dizendo, tudo que for fazer é para louvor a Deus, é para adoração, é para glorificar quem? A Deus. Amém. Uma coisa que eu disse à tarde, irmãos, e eu quero aqui dizer para você também, nós louvamos a Deus, além da letra decorada, da canção cantada aqui na igreja, nós louvamos a Deus com o nosso comportamento. Amém, igreja? A pergunta é, o seu comportamento está louvando a Deus? Comportamento, irmãos, tenta aí assimilar, responda para você, como você se vê nesses últimos dias, os últimos tempos. Veja que o próprio Cristo disse que nos últimos tempos o amor de muitos iriam se esfriar por aumento do pecado, da iniquidade. A questão é, será que, irmãos, eu me deixei me corromper? Será que eu me deixei ser levado e hoje eu estou vivendo uma fase de frieza espiritual? Isso não glorifica a Deus. Porque quando Jesus diz, ele fala assim, que, irmãos, muitos não são todos. O amor de muitos esfriariam. Muitos, não é todos. Entenda, eu e você, nós temos que estar fora deste muitos. Existe outro grupo. O grupo do muitos que o amor se esfriam e o outro grupo que o amor não se esfria. Então eu e você, nós temos que estar fora, irmãos, desse grupo de pessoas que o amor está se esfriando. Eu entro aqui nesse requisito amor que está se esfriando por causa de muitos comportamentos. Comportamentos que eram para glorificar a Deus, comportamentos que eram, irmãos, para dar glória a Deus, para Deus aparecer. Eu me lembro aqui de uma declaração bíblica, a Bíblia diz assim, que diminua eu e que o Senhor apareça, que a gente, irmãos, diminua e que Deus seja glorificado. Em tudo que você está fazendo, irmãos, para glorificar a Deus? Diante do comportamento, seu comportamento condiz com o Evangelho, com a palavra de Deus? Não é lição de moral que eu quero aqui dar, irmãos, jamais, longe de mim, não é jogar na cara de ninguém, mas é uma reflexão que nós temos que fazer, como eu disse à tarde, ou a gente vai estar dentro do propósito, ou a gente vai estar fora do propósito, e o risco de estar fora do propósito, corre cada pessoa, irmãos, de perder até a salvação. Já pensou, irmãos, a gente lutar para ser salvo e no último dia, na última hora, a gente perder a salvação? Mas por quê? Porque estava fora do propósito. Entenda que com Deus, irmãos, não tem passar a mão na cabeça. Ou é, ou não é. É sim ou não, não é isso que a Bíblia diz? O que passa disso é procedência maligna. Então, ou a gente vai, irmãos, se colocar dentro do propósito, aceitar viver o propósito, ou a gente vai estar fora do propósito. Mas de 10, 9 eu tenho. Não, irmãos, Deus quer tudo de nós. O Paulo foi bem claro, fazei tudo para a glória de Deus. Poderia estar de outra forma, quase tudo.
Um pouco já está bom. Mas o propósito é fazer tudo para a glória de Deus. Tudo para glorificar a Deus. Nosso comportamento. Quando se fala comportamento só, irmãos, fica meio assim aberto, né? Eu vou especificar aqui para aprofundar mais um pouquinho aqui, porque é muito interessante isso. Essa semana eu estava dizendo, inclusive eu até falei que lá no sábado para os pais, me lembrei de um relato bíblico de 1 Samuel, o profeta Eli. Lembra, irmãos, da história do profeta Eli? Foi um grande profeta, homem de Deus. Foi o profeta que foi usado por Deus para instruir Samuel, para Samuel então fazer, né, toda essa história que nós conhecemos biblicamente. Como profeta, o Eli foi, irmãos, excelente. Teve um comportamento, irmãos, aprazível, né? Mas o comportamento dele como pai foi um comportamento de decepção. Lembra da história? Como que era chamado os filhos de Eli? Não, filhos de Belial. Lembra disso? Que significa filhos de Satanás. Um homem que estava, irmãos, no altar, sacerdote, né, vamos dizer assim, homem de Deus, estava acertando o comportamento diante da vida espiritual, estava bem, mas em casa, como pai, comportamento de pai, falhando. Deixou a desejar. Aí me faz aqui refletir, irmãos, como crente, talvez o meu comportamento, mas e fora da igreja? Entenda aqui a expressão, né? E fora da igreja? Como pai, como mãe, como filho, qual é o seu comportamento? Como filho, você está fazendo tudo para glorificar a Deus? Como pai, como mãe, como marido, como esposa, né? Irmãos, como funcionário, como gerente, como pessoa, trabalhador, será que tudo que a gente está fazendo, irmãos, está glorificando a Deus? Vê que agora, né, falando em comportamento e pontuando algumas coisas, a gente fala, na igreja o meu comportamento é graça e paz do Senhor, sim senhor, sim senhora, bom dia, boa tarde, como vai? Mas fora da igreja, irmãos, a pessoa ela é dura, a pessoa ela é... Entende aqui, irmãos? Uma vez uma senhora falou, pastor, eu queria que o meu filho fosse o que ele é na igreja. Falei, como assim? E na igreja eu observo ele dar graça e a paz, sorrir para todo mundo, né? Diz sim senhor, sim senhora para todo mundo, mas aqui em casa não conheço. Eu quero conhecer esse filho que eu não tenho. Que coisa, né? Na igreja o comportamento aprovado, em casa comportamento reprovado. Está fazendo tudo para a glória de Deus? Não. Então em tudo, irmãos, a gente precisa refletir, né? Em casa, no trabalho, como cristão, como servo, como filho de Deus, como tudo, o comportamento, tudo que envolve o comportamento, seu comportamento, você está fazendo tudo para a glória de Deus? Fazendo tudo para a glória de Deus, você está dentro do propósito da vida. Você está glorificando a Deus, você está exultando o Deus da salvação. Outro ponto que eu abordei à tarde, irmãos, nós louvamos a Deus quando nós honramos os nossos compromissos. Vou falar 4, marcou o primeiro aí? Honramos, louvamos, adoramos, glorificamos a Deus quando nós temos um comportamento aprovado por Deus, seja, né, em qualquer circunstância, qualquer lugar. Nós louvamos, nós glorificamos a Deus quando? Quando honramos os nossos compromissos. Eu vou aqui enfatizar o lado espiritual, mas eu não posso deixar, irmãos, de alertar
também dizer que compromisso pessoal deve ser honrado, biblicamente falando, tá? Não é nada pessoal não. Quem compra tem que pagar. A Bíblia fala, vale mais, irmãos, um bom nome. Leia lá depois Provérbios 22, tem que ter um bom nome. Às vezes o nome, é claro que, não vou entrar aqui em alguns, né, pontos mais profundos, mas às vezes acontece algum imprevisto, mas a pessoa acontece e não dá satisfação, não paga o que deve. Desculpa aqui a expressão, tem gente que às vezes, irmãos, é dado lá pela vizinhança como caloteiro. Já viu casos assim? Não, ó o crente caloteiro. Que exemplo é esse de fé? Olha o crente que compra e não paga. Então nós glorificamos a Deus, nós louvamos a Deus quando, igreja? Quando honramos os nossos compromissos. Comprou, paga. Olha aí, ó, Provérbios 22, né? Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que muitas riquezas. E a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. Aqui está falando que o nome vale mais do que todas as riquezas. Bom nome, né? Amém. Então, voltando aqui, que a gente possa, irmãos, é claro que tem pessoas que às vezes estão passando por momento, né, difícil, apertado, mas que no coração, Senhor, na primeira oportunidade, eu vou limpar meu nome, eu vou dar bom testemunho, eu vou pagar quem eu devo, vou procurar as pessoas para dar satisfação, porque às vezes a pessoa, irmãos, ela até foge. Uma vez, uma senhora disse, pastor, tem um irmão da igreja que me deve, quando ele me vê na rua, ele vira até o rumo da direção que ele estava indo. Eu falei, meu Deus, primeiro, pastor, não tem nada a ver com isso, né? Mas, que situação, é o bom nome, é o comportamento, que nós temos que, irmãos, fazer tudo para a glória. O mau comportamento está glorificando a Deus? Comprar e não pagar glorifica a Deus? Não, envergonha. Irmãos, imagina Deus olhando e as pessoas falando só, que crente é esse? Que tipo de cristão é esse? Vai na igreja para quê? Tudo isso, imagina. Isso não alegra o coração de Deus nunca. Isso não se encaixa no propósito. Amém, igreja? Entendido aqui o lado pessoal? Vamos aqui então pegar para o lado espiritual, que daí a gente pode, aprofundar um pouco mais. Comprometimento com Deus, compromisso com Deus. Eu vou citar 3 aqui, mas podemos 4, 5 e assim por diante, mas os 3 principais aqui. Oração, é dever nosso de orar sempre e não desfalecer. Seu compromisso de oração está, irmãos, dentro do propósito? Ou você tem negado a oração, você tem deixado de orar, por você, pela sua família, por pessoas que Deus coloca no seu caminho? Porque às vezes a pessoa ela fala assim, não, eu tenho uma vida de oração. Quantas vezes você ora? Uma vez na semana, tá bom? Tá bom não, irmãos, é muito pouco. No meu ponto de vista, 2 horas de reunião é pouco, é algo mínimo que, irmãos, a gente pode apresentar a Deus como um culto de louvor a Ele. A gente tinha que fazer isso mais. Não dá para vir na igreja? Não, em casa, né? O meu momento com Deus. Então, o compromisso, igreja, o comprometimento com Deus na oração, como está? Você está tendo uma vida de oração? A oração, irmãos, faz parte, do seu dia a dia, porque se faz parte, você está dentro do propósito. Você está, irmãos, fazendo tudo para a glória de Deus. Outra coisa que eu falei à tarde também, a gente fala aqui, oração, leitura bíblica. Você faz a leitura bíblica diariamente? Ou só lê quando está aqui na igreja? E olhe lá. Ler a Bíblia, irmãos, é um comprometimento com Deus. Ler a Bíblia, você está ali comprometido com a palavra.
Não? Então coloca isso na sua lista. Não, eu preciso estar comprometido com Deus na oração, na leitura da palavra. A leitura da palavra, irmãos, se a gente olhar aqui e for pontuar, o que a palavra, o que a Bíblia representa para nós? Primeiro, a Bíblia é Jesus. A palavra é o que? É o verbo, é Jesus, é Cristo, é alimento, é vida. Certa vez, lembra da declaração do Pedro? Jesus falou: vocês querem ir também? Some daqui. O Pedro falou: mas Senhor, para onde iremos se só o Senhor tem palavra de vida eterna? A palavra de Deus, irmãos, nos traz a garantia, a certeza no coração que após essa morte, a morte aqui na terra, nós vamos ter vida com Deus na eternidade. É a palavra que nos traz essa esperança, essa certeza no coração. Se a gente não tem a palavra, aonde que vai ter essa convicção? Não tem. Então a palavra, a leitura tem que, irmãos, ter diariamente como compromisso. Outra coisa que eu também disse é vida de jejum. Jejum, irmãos, não dá para fazer todo dia. Tem gente que às vezes não dá para fazer todo dia, mas faça pelo menos uma vez na semana, uma vez a cada 10 dias. É importante para a sua fé, para você. O jejum não é, irmãos, para Deus. O jejum não é para, entenda, eu vou jejuar para agradar a Deus. Não, irmãos, o jejum vai nos ajudar. O jejum não ajuda a Deus. O jejum vai nos ajudar a vencer, irmãos, a carnalidade, a incredulidade, a dureza do coração, a perversidade. E será que a gente está tendo, pelo menos uma vez na semana, esse compromisso com Deus na palavra ali? Senhor, eu vou tirar um dia da semana para jejuar, vou tirar um tempo aqui para me consagrar. Não consegue ficar 24 horas sem se alimentar? Tira 12 horas, tira 6 horas, ou tira um alimento, tira um refrigerante, tira algo que você vai ver que, irmãos, vai te ajudar muito. Amém, igreja? Tem muitas pessoas fora do propósito, porque não tem compromisso com Deus. Você precisa, como eu perguntei de manhã à tarde, eu falei com Deus, falei: Senhor, será que a gente não está falhando demais, até consciente, sabendo das coisas? Será que a gente vai ignorar essa palavra, essa mensagem e vai continuar do jeito que está? Ou a gente está dentro do propósito, ou a gente está fora do propósito. Porque para estar dentro, temos que fazer tudo para glorificar a Deus. Se não fizer, irmãos, estamos fora. E a questão não é só estar fora, a gente corre um grande risco de perder a salvação por estar fora do propósito de Deus. Estar fora, às vezes a pessoa fala assim: está fora, não dá nada não. Esse não dá nada não, pode custar muito caro depois. Então, faça de tudo, rever seus conceitos, suas atitudes. Senhor, eu quero viver comprometido com o Senhor, eu quero estar, Senhor, tendo uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, uma vida de jejum. Como eu disse, a gente pode ir até mais, irmãos, compromisso com Deus para vir na igreja. Quantas pessoas que perderam esse compromisso, quantas pessoas deixaram comprometimento com Deus, deixar de lado. Não pode não, é com Deus, não é com o pastor, não é com obreiros, não é com os membros que aqui estamos. Nós estamos aqui por causa de Cristo. A Bíblia não ensina, igreja, está escrito, não olhe nem para a direita nem para a esquerda. A gente tem que olhar para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Então nós estamos aqui comprometidos, irmãos, de frequentar, de congregar, de servir a Deus. Comprometidos estamos aqui com Deus, porque tudo que estamos fazendo é para glorificar a Deus. Você vem na igreja para glorificar a Deus. Você é fiel, dizimista, ofertante, você é colaborador da obra, você faz parte da equipe de fé, você é obreiro, você é pastor, tudo para glorificar a Deus. Se não for para glorificar a Deus, está fora do propósito.
Amém, igreja? Terceiro ponto aqui que nós vamos analisar. Já foi 2, hein? Terceiro, nós louvamos, nós glorificamos a Deus. Quando? Quando ensinamos os filhos no caminho que deve se andar. Será que estamos ensinando os filhos no caminho de Deus? Dizendo a eles que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Será que estamos instruindo, irmãos, a criança no caminho que deve andar? Quando digo aqui criança, filho, independente da idade, seja pequeno, de menor, de maior, né? Tem que ter orientação. Nós que temos, irmãos, uma base da fé, a base da palavra, é bom você estar sempre falando para o seu filho, para a sua filha, sobre a palavra de Deus, ensinando, né, em todo o tempo, propagando, ide por todo mundo e anunciai o evangelho, as boas novas. Então nós precisamos estar, irmãos, ensinando, dizendo, não quer ouvir, não é forçar, obrigar, não é bater, não é discutir, irmãos, mas tem que estar ensinando, meu filho, esse é o caminho, olha filha, essa é a palavra de Deus, não tem outro caminho, só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Tá? O requisito aqui, irmãos, será que estamos glorificando a Deus quando estamos ensinando, passando o que aprendemos? Ou a gente está sendo egoísta e pegando só para nós mesmos? O Paulo faz uma declaração que todo cristão devia ter no coração: o que eu recebi, eu vos dou. Ele recebia de Cristo, ele aprendia com Cristo, com a palavra, ele era, irmãos, vamos dizer, evangelizado, ele era, né, vamos dizer assim, ali onde ele aprendia, né, com Tito, com Timóteo, com aquelas pessoas que estavam ali sendo mentor dele. O que eu aprendi, o que eu recebi, eu vos dou, eu passo adiante. Olha, bem na declaração da ceia, né? O quanto eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei. Você tem ensinado o que você tem recebido? Que você tem aprendido? Você tem falado, mas eu tenho vergonha. Essa vergonha pode custar a salvação daquela pessoa, né? Ficar quieto em silêncio pode, irmãos, comprometer a vida espiritual daquela pessoa. Então nós temos que glorificar a Deus quando então, né, ensinamos os filhos, as crianças, os adolescentes, as pessoas, como Paulo disse, o que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Amém? Quarto ponto aí para a gente observar aqui. Agora esse aqui é para quem é casado, para quem tem, né, um relacionamento, um casamento. Nós louvamos a Deus, nós glorificamos a Deus quando mantemos fiéis ou fiel ao cônjuge. Quando você mantém a sua aliança de fidelidade ao seu cônjuge, ao seu marido, à sua esposa, você está dentro do propósito de Deus. Quando você mantém a fidelidade, irmãos, você está glorificando a Deus. Nós precisamos, irmãos, estar cobrindo, né, o relacionamento de oração, leitura da palavra, jejum, como nós falamos aqui, para que um relacionamento, um casamento mantenha-se, né, vamos dizer assim, né, até que a morte os separe, até a volta de Cristo. Então muitas são as pessoas que saem do propósito quando passa a ser infiel. E agora, irmão, se a gente olhar para aquela palavra onde Jesus fala que o adultério não é apenas no sentido, eu adulterei quando deitou-se. Não, pensamento, em olhar, tudo biblicamente é infidelidade. É ou não é? Biblicamente. Então até nisso a gente precisa dizer a Deus: Senhor, eu não posso e não vou sair fora do propósito.
vou manter-se fiel ao meu cônjuge, vou viver em fidelidade para glorificar a Deus, para dar glória a Deus no meu relacionamento. Amém, igreja? Então tá aqui 4 lições, para a gente ver aonde estamos falhando, ou se estamos falhando, Louvamos a Deus, glorificamos a Deus com comportamento, honrando os compromissos, ensinando o caminho que deve andar e mantendo-se fiel ao cônjuge. É claro que, irmãos, existem muitas outras coisas que mostram ser, então, um adorador de verdade, uma pessoa que glorifica a Deus, uma pessoa que faz tudo para a glória de Deus. Vamos voltar lá para 1 Coríntios 10, vamos terminar onde começamos. 1 Coríntios 10, o verso de número 31. Amém? Enquanto algumas pessoas estão procurando aí, diga para a pessoa que está ao seu lado aí, diga: nós precisamos levar uma vida voltada para a glória de Deus. É um desafio, irmãos, a gente viver para fazer tudo para glorificar a Deus. E que todos nós possamos aceitar esse desafio de Deus, que o Senhor nos deu, para viver diante do propósito dele. Aproveitando aqui o versículo, eu comecei falando aí, enfatizei a parte final, e agora eu quero terminar com a parte inicial. Portanto, quer que comais, fazei tudo para a glória de Deus. Sabe o que isso quer dizer? É possível comer de maneira que glorifique a Deus. Entendeu, irmãos? É possível alimentar de maneira que glorifique a Deus. Tem gente que come de qualquer jeito e não está glorificando a Deus. Olha o que Paulo está dizendo: quer comais. Irmãos, a comida tem que também glorificar a Deus, tem que a gente comer, irmãos, e glorificar a Deus. Não estou dizendo de cantar, irmãos. O que eu como está fazendo bem para o corpo, que não é meu, que é templo do Espírito Santo? Ou estou, irmãos, atrapalhando, estragando o templo do Espírito Santo? Porque tem muitas pessoas, como eu, às vezes a gente alimenta errado demais, e a gente está comprometendo o que, irmãos? O corpo. E o corpo, biblicamente, não é nosso. É o que, igreja? O corpo? Templo do Espírito Santo. Quando eu li isso aqui de manhã, eu falei: meu Deus. Quer comais, fazei tudo para a glória de Deus. Tem ou não tem sentido, irmãos? Paulo está dizendo que é possível comer, é possível se alimentar e glorificar a Deus, de forma certa. Então é possível a gente levar uma vida, irmãos, comprometida, uma vida saudável, uma vida que a gente pode até no comer estar fazendo tudo para a glória de Deus. Sabe, se a gente entender: Senhor, isso aqui, eu vou comer isso aqui glorifica o teu nome, isso aqui vai fazer bem para o meu corpo, isso aqui vai me ajudar ou vai me atrapalhar, ou vai estragar o templo do Espírito Santo? Não é ser fanático não, tá, irmãos? É cuidar do templo do Espírito Santo, que não é nosso. Então não tem sentido? Até comais, até na comida, fazei tudo para a glória de Deus. E depois da comida, o que Paulo fala? Da bebida, claramente. Quer bebais? O que você está bebendo? Glorifica a Deus? Ou também está prejudicando a sua saúde
e acabando com o templo do Espírito Santo. Volto a dizer, irmãos, tudo é possível, basta a gente querer. Senhor, eu vou me enquadrar, eu vou entrar no propósito, eu vou entrar na tua palavra. O propósito é fazer tudo para a glória de Deus, o propósito é glorificar a Deus. Senhor, eu não vou comer, não vou beber, não vou fazer nada que não glorifique o teu nome, que não exalte o teu nome, que não eleve o teu nome. Tudo que for para, irmãos, escandalizar, tudo que for para, vamos dizer assim, envergonhar o nome do Senhor, vamos sair fora disso, porque o propósito é esse. Esse é o recado de Deus para nós hoje. Essa é a mensagem do Senhor, alvo. O nosso alvo hoje é ter uma vida para a glória de Deus. Eu perguntava a Deus ontem, mas Senhor, família, culto, a gente vai começar o propósito. Essa é a palavra, 1 Coríntios 10, 31. Está aí, né? A gente ouviu, obedeceu a voz do Senhor e o Senhor nos entregou essa direção, né? Glória a Deus. Entenderam, irmãos? Qual é o propósito meu e seu aqui na terra? Fazer tudo para a glória de Deus. Resumindo, o propósito é glorificar a Deus. Estou trabalhando, estou glorificando a Deus naquilo que eu faço, então tudo para glorificar a Deus. Amém, igreja? Sentado mesmo, fecha teus olhos, essa oração pode deixar. Senhor, juntamente com a igreja, com as pessoas do YouTube, do Facebook, eu venho orar, meu Pai, para que possamos, meu Deus, de fato, viver dentro do propósito. E o propósito é glorificar a Deus. Em tudo, Senhor, que a gente fizer, tudo seja para a glória de Deus. Senhor, hoje o nosso alvo é esse, ter uma vida para a glória de Deus. Se você está tendo dificuldade, peça ajuda para Deus. Fala para Deus te ensinar. Fala, Senhor, me ensina a viver dentro do propósito. Me ensina, Senhor, a ter um comprometimento com a tua palavra. Me ensina a ter um comprometimento com a oração, com a leitura bíblica, com o jejum, com, meu Deus, o congregar, ir à igreja. Senhor, que o Senhor possa levantar, meu Pai, pessoas comprometidas, pessoas que estão decididas a viver dentro do propósito, Pai. Em nome de Jesus, que o nosso comportamento, Deus, como crente cristão, como pai, como mãe, como trabalhador, como filho, meu Deus, que todo o nosso comportamento, Senhor, seja para glorificar a Deus. Pai, em nome de Jesus, que nas nossas decisões, as decisões a ser tomadas, irmãos, fala para Deus, Senhor, que até nas minhas decisões, seja para glorificar a Deus, seja para fazer, meu Deus, o teu nome ser glorificado. Eu não quero tomar decisões que venham envergonhar o reino, que venha, meu Deus, escandalizar, meu Pai, o evangelho. Não, Senhor, que as nossas decisões tomadas sejam todas para a glória do teu nome, Senhor. Meu Deus, Senhor, nos ajuda a lidar com as situações do dia a dia, os problemas que surgem. Meu Deus, nos ajuda a resolver os problemas, pois quando os problemas resolvidos, o teu nome será ali glorificado, o teu nome será ali, meu Deus, exaltado. Pai, nos ajuda a lidar com cada circunstância, nos ajuda, Senhor, a viver uma vida sempre de forma
a sua vontade, Pai, para glorificar o teu nome. Meu Deus, que o nome do Senhor seja honrado, glorificado através da nossa vida, em nome de Jesus. Meu Deus, que essa palavra permaneça, Senhor, como uma semente plantada em nosso coração, que ela permaneça sendo regada, cuidada, para que possamos então, meu Deus, colher muitos frutos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Amém. Deus abençoe você da internet. Fica na paz.